roupa será que a gente coloca pra fazer um vídeo que todo mundo vai olhar pro seu peito? Será que eu boto camisa? Será que eu boto top? Eu ia querer ver como que ficou. Então, sei lá. Você tem vontade de colocar silicone? Você tem silicone e pensa em tirar o seu silicone? Você tem vontade de colocar silicone, mas tem medo? Ou tem silicone e quer tirar, mas também tem medo? Bom, se você se encaixa em alguma dessas situações, eu te convido a assistir o meu vídeo, que eu vou falar a minha experiência nesses últimos 4 anos, que foi ter e retirar o silicone. Então, quero contar a minha experiência de explante do silicone. Eu sou a Mafê Nutri e nesse vídeo de hoje eu quero explicar para as pessoas o que me levou a fazer o explante de silicone, o que eu penso como profissional da saúde, nutricionista, que trabalha muito com as questões genéticas, que é uma parte muito importante a ser considerada quando a gente vai fazer uma cirurgia ou colocar silicone. Então, se você tem essa dúvida, se você tem essa curiosidade, ou já tem medo, ou enfim, alguma coisa passa na sua cabeça sobre essa questão do silicone, então fique comigo nesse vídeo que eu vou falar aí da minha experiência e também de toda a parte aí da saúde, da nutrição que está envolvida também com as nossas respostas inflamatórias e autoimune que estão relacionadas com o silicone, beleza? Então, seguinte, eu vou contar o meu caso e antes de eu contar o meu caso, o que eu queria dizer é que eu não estou aqui para falar para você se você deve ou não colocar silicone. Se você que tem o seu silicone querido e amado e é super feliz com ele, que você deveria tirar o seu silicone. Gente, eu não tô aqui para nada disso, eu tô aqui para contar a minha experiência e falar o porquê que agora o explante do silicone tem ficado tão comum e tão falado, e já tem assim grupos, nossa, já tem muita coisa aí acontecendo, tem comunidades no Facebook, tem páginas no Instagram, tem muitos vídeos de muitas pessoas tirando, muitas mulheres tirando silicone, e o porquê que isso tem tomado tanta proporção e o que me levou a retirar o meu silicone. Então eu coloquei silicone há 4 anos atrás, quando eu comecei a fazer crossfit, há mais tempo atrás ainda. Logicamente, quando você faz uma atividade de mais alta resistência, você acaba perdendo mais gordura, você ganha muito músculo, mas pode ser que você perca gordura. E o nosso seio natural, sem silicone, ele tem muita gordura, né? Então, o que preenche ali nosso peito é o nosso tecido adiposo. E claro, vocês com certeza conhecem alguém que emagreceu muito e o peito também emagreceu, ou quando alguém ganha peso e fala, nossa, meu peito aumenta muito quando eu engordo, porque realmente isso pode acontecer, é uma região ali de acúmulo de gordura. Então, naquela época, 4 anos atrás, eu já estava fazendo crossfit há muito tempo, e eu realmente fiquei com um corpo que parece que faltava alguma coisa, sabe? Quando você fica muito bem de composição corporal, eu fiquei bem, ganhei massa magra, eu amo meu estilo de vida, sou saudável desde sempre, tenho 11 anos, não tenho 11 anos de formada, tenho 12 anos de formada, 13 anos de formada, mas trabalho na área de nutrição há 10 anos, então assim, tenho contato o tempo todo com todas as questões de saúde, todas as questões de sistema imune, sistema inflamatório, tudo isso, então assim, eu tenho um grande conhecimento, então naquela época eu também tinha esse conhecimento. Mas naquela época eu senti que, eu perdi o peito, ficou murcho mesmo, ficou sem graça. E na época eu via silicone, achava bonito, via foto, via vídeo, enfim. Aquilo ali me despertou a vontade de colocar silicone, tá? Então, quando eu fui colocar o silicone, eu sou alta, então vocês estão me vendo sentada, eu não sei se conseguem me identificar, mas eu tenho 1,72 m. E o meu perfil é um perfil mais magro, só que como eu fazia cross com mais intensidade há 4 anos atrás, eu tinha mais braço, mais trapézio, eu era mais forte. E aí, quando eu fui colocar o meu silicone, claro que eu nunca tinha pesquisado sobre melhor forma, tamanho, eu não era uma coisa que eu era muito ligada, eu despertei essa vontade pouco tempo, e já resolvi fazer o silicone, já resolvi colocar o silicone, então eu não tive nenhum tempo muito grande realmente para pensar, repensar, é isso mesmo? Será que eu vou me adaptar ao silicone? Será que eu não vou?
se tem uma dica que eu posso dar, uma das primeiras dicas que eu posso dar é, se você, às vezes, aparece uma ideia na sua cabeça, assim, meio que do nada, não foi uma coisa... Eu conheço pessoas, mulheres, que sonham em colocar silicone desde novinhas. Porque tem um peito pequenininho, ou porque tem, às vezes, uma mama maior do que a outra, ou porque tem alguma situação que realmente, esteticamente, não é legal. Então, são mulheres que sonham com isso há um tempo, aquilo ali vai fazer muito sentido pra ela. E assim, gente, maravilhoso, não tem problema nenhum. No meu caso, eu nunca tive esse pensamento, nunca tive essa ideia. Ela surgiu do nada e eu não dei um tempo para essa ideia amadurecer. Eu simplesmente, muito imediatista para as coisas, eu quis colocar e pronto, é isso aí, eu quero colocar e pronto, acabou. E claro, eu fui em um médico que foi super bem indicado, inclusive ele é um amor, ele é sensacional, não tô aqui pra ficar falando nome de médico, né, gente? Mas assim, o médico não tem culpa nenhuma de eu não ter gostado do meu silicone, tá? Eu fui, e aí ele me falou todas as formas, como seria melhor, pelo meu tamanho, pelo meu colo, que era muito alongado, o que eu deveria colocar, a quantidade, e assim, como eu não tava muito, eu acho que eu não pensei no depois. Eu pensei em não ficar mais com aquela aparência de seio murcho e de sem graça, entendeu? Então, assim, eu tava achando bonito ter um peitão mesmo, com colozão e tal, mas era momentâneo. Então, o que aconteceu? Eu coloquei o silicone, eu coloquei por cima do músculo, não foi por baixo do músculo, então, como muitas mulheres colocam, eu coloquei por cima. Chegamos à conclusão que eu teria que colocar uma prótese de 360 ml na época, porque eu sou alta, eu sou grande, isso aqui meu era muito largo, enfim. Isso, claro, eu confiei muito mais no médico, porque eu não entendo muito bem, né, qual seria o tamanho que eu deveria colocar, mas foi colocado uma prótese de 360 ml e, claro, eu não tinha nada de peito, eu tinha um pouco de peito. Então, soma o meu peito a 360 ml e a gente ficou ali com um peito meio grande. Então, o que acontece? Fiquei muito animada, fiz a cirurgia, deu tudo certo, foi tudo ótimo, problema nenhum. Nos primeiros dias após a cirurgia, seu seio tá muito inchado ainda, tá tudo dolorido, você fica aqueles meses ali sem poder... Aqueles meses não, né? Você fica uns dias sem poder treinar. Claro que treinar mesmo, eu fazia crossfit, eu fiquei 3 meses sem fazer crossfit, então eu só fazia exercícios mais leves, você tem todo o cuidado do pós-operatório. Naquela época, eu não tinha ainda tanto conhecimento sobre como me preparar para uma cirurgia. Eu já tinha um bom conhecimento, mas eu não tinha detalhes das questões genéticas. Principalmente, eu não levei tanto isso em consideração, embora eu trabalhe com genética há mais ou menos 4 anos, 5 anos, mas eu acho que eu ainda não estava tão dentro da genética como eu tô hoje. Talvez fosse uma coisa que eu iria reconsiderar, se eu soubesse tanto, mas tudo bem, vivendo e aprendendo. Então, foi legal também eu passar por tudo isso para eu até conseguir ajudar as minhas pacientes que me pedem opinião ou pessoas que me pedem opinião nas redes sociais, no Instagram. Então, eu coloquei o silicone, eu coloquei 360 ml por cima do músculo, a minha cicatrização foi excelente, eu não tive problema nenhum, eu não tive que voltar no médico por causa de nenhum ponto, por causa de nada. Eu não tenho nada a reclamar disso. Eu só fiquei muito mal com a anestesia, muitas pessoas também ficam muito mal, então eu fiquei com muito náusea, eu fiquei... uma média de 30 dias após a cirurgia, tendo um pouco de mal-estar no meio da manhã. Mas assim, isso é o meu sistema de detoxificação, é o meu corpo respondendo à anestesia, cada um. Isso não é um motivo para uma pessoa não fazer uma cirurgia estética que ela sonha por causa disso. Então, a minha questão não foi o que não aconteceu de eu curtir o silicone, não foi nada de pós-operatório, nada de não poder treinar, nada disso. A partir do momento que eu pude ir voltando, que ele foi ficando no volume normal, que foi desinchando, que foi voltando as coisas à normalidade, eu percebi que em momento nenhum que eu via o seio, tanto com top, com biquíni, com roupa, sem roupa, eu gostava. Então, gente, tem uma coisa que a gente tem que... Eu falo isso até para quando a gente vai escolher um suplemento, uma alimentação, um exercício, a gente tem que se conhecer. Eu trabalho com genética, eu trabalho com individualidade, cada dia a gente pede para as pessoas se conhecerem mais, se observarem mais, se perceberem mais. Eu
não me levei em consideração quando eu escolhi ter um silicone, porque eu sou a pessoa mais básica que vocês possam imaginar. Eu tô arrumada, eu maqueio pra fazer os vídeos, eu arrumo meu cabelo do jeito que eu posso, eu faço minha unha, eu adoro me cuidar, mas eu sempre fui básica, eu sempre fui mais clean. E o silicone me fez ser outra Maria Fernanda, porque não tinha nada a ver com a minha personalidade, não tinha nada a ver com a minha forma de vestir, com a minha forma de fazer as coisas, e aquilo ali acabou, que, gente, pensa, é quase 1 quilo pendurado aqui. Então aquilo ali me incomodava muito. Então, assim, eu não conseguia colocar as minhas roupas que eu gostava, porque aquilo ali pra mim ficou muito grande, ficou exagerado. Eu não estou dizendo que quem tem 360 ml, 400, 450, 500 ml são pessoas, mulheres exageradas e que isso daí é muito feio. Eu não tô falando nada disso, eu estou falando pra mim. Eu conheço pessoas que têm 400 ml de silicone e tá tudo bem, tá tudo lindo. Pra aquela pessoa ficou legal. Pra mim, do jeito que eu coloco as roupas, do jeito que eu gosto de me sentir, aquilo ali não fez sentido algum. Eu me senti incomodada, eu comecei a não conseguir mais dormir na posição que eu mais gosto, que é dormir de bruços, isso era impossível. Eu coloquei aquela prótese, que é uma prótese que eu acho que dura a vida toda. Era um material novo, então ela é realmente muito redondinha, ela não foi uma prótese de gota, não foi nada disso, foi uma prótese bola mesmo. Então eu fiquei realmente com um peito muito característico assim de silicone, e aquilo ali não bateu. A gente não bateu, igual quando você não bate com paquera, que você não bate com lugar, que você não bateu, entendeu? Então assim, eu tentei gostar no início, gente, será que isso é da minha cabeça, eu não tô acostumando e tal, mas no fundo, eu nunca olhei e falei, gente, nossa, tá tão lindo que eu amo tanto meu silicone. Não existiu isso, tá? Então, eu comecei a ter dificuldade pra colocar as roupas, eu comecei a perder a graça das coisas, porque aquilo ali, eu não sei explicar, gente. São mudanças que acontecem que eu não sei nem se foi o silicone, se foi outra coisa, se misturou com a metade da pandemia, eu não sei dizer. Mas eu sei dizer que é como se o brilho da pessoa acabasse. Porque, gente, é uma coisa estranha no seu corpo. Eu não tô falando que a gente vai ter um brilho por causa do nosso seio ou não, mas isso é feminino, é uma parte nossa, é uma coisa super importante pra gente. Então, aquilo ali me incomodou muito, chegou a me incomodar muito pra fazer exercício, pra treinar, porque, querendo ou não, você perde um pouco a sua flexibilidade. Claro que eu poderia ter trabalhado a minha flexibilidade, eu não tô culpando o silicone só, mas eu perdi um pouco o movimento, eu senti que eu fiquei um pouco mais cansada depois que eu coloquei o silicone, com certeza. E por que eu tô contando tudo isso? Pra dizer que eu não tive nenhuma doença do silicone, eu não tive a síndrome ásia, tá? Que é uma síndrome autoimune ali, inflamatória, causada ali por um adjuvante, que é um corpo estranho, né, no nosso corpo. Eu não tive síndrome ásia, eu não tive nada diagnosticado, até porque a síndrome ásia, gente, ela é super difícil de realmente ser diagnosticada, porque a gente não sabe exatamente de onde vem aquela resposta autoimune ou aquela resposta inflamatória, e um corpo estranho ele pode desencadear tudo isso. Então o silicone ele pode, não só na mama, como qualquer outra região do corpo, ele pode desencadear sim uma resposta. Mas isso vai depender de muitos fatores, tá? Então por isso que eu quero deixar claro que esse vídeo não é para colocar medo em ninguém. Existe sim essa síndrome, então vocês podem pesquisar mais a fundo sobre a síndrome. Eu não tô aqui também para explicar sobre a síndrome, eu vou falar sinais e sintomas, mas o meu objetivo é contar a minha história, porque eu sei que tem muitas mulheres que têm medo de tirar o silicone, e tem outras também que têm medo de colocar. Enfim, eu vou contar a minha experiência que pode ajudar alguém, como quando eu retirei a minha prótese, eu vi experiências de outras meninas e foi uma das coisas que mais me motivou a tirar o meu silicone, porque eu falei, gente, é isso, por que eu tô enrolando? Vamos logo tirar, mesma coisa, não gosto, igual elas não gostam, por que eu tô com uma coisa que eu não gosto? Então, assim, eu quero contar a experiência para vocês entenderem o porquê, tá? Mas deixar essa observação que ela é muito importante, que eu não tive nenhuma doença por causa do silicone, não que eu saiba. Eu vou falar os sintomas que eu tinha, mas, mais uma vez, eu trabalho na área da saúde, eu conheço a minha genética hoje em dia, eu tenho teste genético, eu sei as minhas vias genéticas, eu modulo elas da melhor forma que eu posso, eu faço uso de suplementação, eu cuido muito do meu intestino, então, claro que eu tenho uma vantagem na frente de outras meninas que talvez não saibam nada disso. Então, eu realmente não tinha muitos sinais e sintomas, pode ser porque eu realmente cuidei muito, meu estilo de vida ele é muito bom. Mas mesmo assim eu tinha sinais e sintomas, então pode ser que às vezes eu vou falar aí algumas coisas e vocês vão se identificar. E às vezes não sabem nem de onde veio aquilo ali. Então, quando eu coloquei, resumindo, eu coloquei
Não amei, me atrapalhou realmente nas minhas escolhas de roupa, de dormir, de treinar. Um dos sintomas que eu tinha, que eu acho que é o sintoma mais clássico, e eu tenho certeza que ele é por causa do silicone, porque eu não tinha esse sintoma antes, e eu não tenho ele agora, que eu retirei o silicone. Tem quase 3 meses que eu retirei a prótese. Então, obviamente, isso foi agravado pela prótese. Eu tinha uma dor no peito esquerdo, aquela dorzinha como se fosse um período pré-menstrual, onde a gente sente uma dor no seio. Eu tinha só nesse peito e era só um lugarzinho que ficava ali me incomodando, como se tivesse um choquinho mesmo, que eu sei que isso é um sintoma, às vezes, de sintoma pré-menstrual, de dores nas mamas, de quem tem a mama com mais glândulas, né? Ou mais nódulos. Eu sei que isso pode acontecer com mama assim, né? Ela tem mais cistozinhos, isso pode acontecer, mas era diferente, gente, não sei explicar. Então, eu tinha uma dor no peito e eu já vi várias mulheres que têm silicone relatarem dores nos seios, tá? Então, mais dor no seio do que o normal de antes. Eu nunca fui uma pessoa que morri de TPM, que tinha muitas dores, não tenho síndrome do ovário policístico, não tenho endometriose, então não tenho muito essa queixa, mas era um incômodozinho realmente que aconteceu depois que eu coloquei o silicone. Eu me senti um pouco mais cansada em termos respiratórios e de resistência após a colocada do silicone, mas isso foi melhorando com o tempo. Mas realmente eu tive uma dificuldade, tá? Eu tinha antes? Eu tinha, claro, com esse exercício de alta intensidade, claro, a gente se sente muito cansada, fadigada, mas era diferente, eu não sei explicar, gente. Essa sintomatologia, ela é mais complicada, porque cada um tem um nível, tem um jeito, mas os sintomas que eu tinha. Eu acho que eu mudei um pouco a minha resposta à ansiedade. Eu acho que eu fiquei um pouco mais ansiosa, e junto com a ansiedade, eu fiquei em alguns momentos mais para baixo. Eu não sei se porque ele me incomodava, ou se aquilo ali realmente gerou uma resposta no meu corpo, porque quando a gente coloca um corpo estranho, por que existe essa síndrome? Porque quando tem um corpo, né, ou um adjuvante que eles chamam, é você ter um corpo estranho. Aquilo ali pode dar o que a gente chama de trigger, que é dar uma acordada no seu sistema imune, porque tem uma coisa ali que não é seu corpo. Nosso corpo sabe o que é nosso. Às vezes ele perde um pouco essa sensibilidade de saber o que é nosso. E pode ser que o seu organismo comece ali como se fosse um certo combate àquele corpo estranho. Você vai começar a entrar num processo mais inflamatório. Nem sempre nós vamos ver problemas na mama, tá? Então, nem sempre vai dar uma fibrose, ou vai encapsular, ou vai dar algum problema, mas pode ser que você comece a sentir outras coisas, mais dores articulares. Olha sintomas da síndrome ásia, para vocês identificarem, e mesmo assim, quando ela tem esse diagnóstico, tá? Mas você pode não ter o diagnóstico da síndrome e pensar assim, pô, eu tive muita coisa que eu senti depois que eu coloquei o silicone. Será que não vale a pena eu reavaliar? Será que é uma coisa que eu tenho vontade? Isso é para realmente chamar atenção para isso, tá? Então a gente pode ter mais dores articulares, tá? É uma das coisas mais clássicas da síndrome, a gente ter mais dores nas articulações. A gente pode começar a ter mais dores musculares, dores nas mamas, pode acontecer, tá? A gente pode ter mudanças do humor, então isso pode afetar o nosso eixo resposta, por exemplo, intestino-cérebro, porque toda vez que a gente gera um processo mais inflamatório em qualquer região do corpo, essa resposta ela vem muito do nosso intestino. Então, o nosso sistema imune ele está no nosso intestino, 70% dele está no nosso intestino. Então, pode ser que esse intestino começou a gerar essa resposta, deu esse trigger nele, dele começar a responder ali à sua prótese, ou isso, gente... Eu falo não só da prótese, mas vai ter que ter ali um conjunto de coisas. Às vezes o estilo de vida da pessoa não está contribuindo, a genética não é uma genética legal para isso. Eu vou falar um pouquinho dessas questões genéticas. E aí você começa a ter sinais e sintomas, mais alergia, mais fadiga, mais cansaço mesmo, questões de memória, questões de humor, as dores articulares, as dores musculares, as dores no seio. Às vezes começar a ter algum tipo de carência nutricional, porque quando a gente inflama mais o intestino com essa resposta, o corpo tá ali todo dia, o organismo tá tentando combater alguma coisa ali todo dia. Então aquela resposta ela vai começando a ficar meio crônica, sabe? Então você pode sim desenvolver fazer um dano ali na sua parede intestinal, na sua barreira intestinal, e com isso, consequentemente, desenvolver questões
de alteração de microbiota, que é nosso mundo intestinal, são as nossas bactérias, né, do intestino, e você começar a ter dificuldade para absorver as coisas, ter mais gases, mais distensão abdominal, mais queixas digestivas. Eu não posso falar que o silicone me trouxe isso, porque eu sempre tive problemas de distensão e queixa digestiva. Hoje eu não tenho mais, não tem nada a ver também de explante de silicone. Eu consegui tratar isso. Quanto mais a nutrição vai se aprimorando, a gente vai estudando mais. O intestino é uma coisa que tem que estudar toda hora, porque toda hora é uma coisa nova. Então eu não tenho mais esses sintomas, mas eu conheço muitas mulheres que começaram com esses sintomas digestivos e intestinais após colocada de silicone. Então pode ser sim que aquilo ali mudou ali a sua resposta imune e também a sua resposta digestiva, tá? Então existem vários sinais e sintomas, gente. Se vocês colocarem aí no Google ou em páginas que são né, de confiança e pesquisem sobre realmente a doença do silicone, vocês vão descobrir. Ai meu Deus, que pânico, não vou colocar então, olha que horror. Mais uma vez, isso aqui não é para assustar ninguém. Isso é só para alertar pessoas que podem ter às vezes esses sinais e sintomas e não saber identificar de onde pode estar vindo, e pode ser que isso seja ali um gatilho para essa mudança ali do seu corpo, tá? Desses sinais, desses sintomas. Lembrando que a prótese de silicone, gente, ela não é um motivo para você ter câncer de mama. Você consegue fazer seus exames e fazer a sua prevenção. Ela não é um motivo para você não amamentar. Ela não é um motivo para você ter infertilidade. Ela não é motivo para nada disso. Se estiver tudo bem, se você estiver saudável, se você acompanhar certinho, fizer os exames e tudo estiver bem, não tem porquê, se é o seu sonho, não colocar o silicone, tá? Só avalia bem como você tá antes da cirurgia. É sempre legal, antes de fazer a cirurgia, você ver se o seu estado nutricional tá legal, se você tem carências nutricionais, se você tá num período muito inflamado. Eu até fiz um vídeo sobre como se preparar para uma cirurgia, vale tudo que eu falei ali, vale para isso. Outra coisa que vocês podem pesquisar se tiverem a oportunidade é a genética, porque a genética ela pode ter um impacto grande sim nessa resposta do corpo contra a prótese. Então, se você tem genes mais inflamatórios, se você herdou ali mais alterações no sistema digestivo, nos genes que estão relacionados com o sistema digestivo, se você tem mais uma tendência até as vias de metilação, quem assiste meus vídeos sabe que eu falo das vias de metilação, que é uma via muito importante que a gente tem de controlar nossos genes ali, que está envolvida com a B12, com a B9 e com as vitaminas do complexo B, B12, B9, B6. Então, vê se você não tem alteração na via da metilação, como que está a vitamina D, os marcadores inflamatórios. Você já tem uma doença autoimune, a sua família tem doença autoimune. Você tem histórico, talvez, ali, de muitas pessoas na sua família terem câncer de mama. São coisas que você tem que avaliar. Então, a gente faz um conjunto de coisas. Então, a gente pode avaliar a genética, não só por um teste genético, mas por sinais e sintomas. A gente pode ver os exames de sangue, ver como essa pessoa tá para fazer a cirurgia, como é o histórico familiar dessa mulher. E tem um monte de coisa que a gente pode juntar as pecinhas para decidir se, pô, será que vale a pena mesmo? Eu tenho tanta vontade, mas olha um monte de coisa que pode ser que não me ajude também a ficar bem depois de ter uma prótese. Então, eu acho que isso tudo vale a pena. Na época que eu fiz, sinceramente, eu não levei isso em consideração para mim. Eu tenho genes de inflamação, eu tenho alteração nas vias de metilação, eu tenho dificuldade no processo de detoxificação e no meu controle antioxidante, ou seja, eu posso gerar um estresse oxidativo no meu corpo muito mais rápido. Um estresse oxidativo, gente, é um estresse celular, é um envelhecimento, é uma inflamação que eu tô gerando ali no meu corpo. Por quê? Porque eu tenho defeitos nessas vias genéticas, mesmo eu cuidando com o meu estilo de vida. Mas naquela época eu não direcionei tanto as minhas condutas para esse controle, porque eu não sabia, tá? Então eu estava começando ali na parte da genética, então eu não tinha tanto esse conhecimento como eu falei no início do vídeo. Então pode ser uma coisa que talvez fizesse diferença no meu caso? Não, no meu caso não, porque eu não gostei do silicone. Eu não tirei o silicone porque eu tinha uma dorzinha nesse peito, ou porque eu sentia um pouco mais cansada e eu senti que eu fiquei uma pessoa mais... Não é mais pra baixo, gente. Eu não tive depressão, não tive nada disso, mas eu sentia que eu era mais animada, eu gostava mais de fazer as coisas e eu perdi um pouco a graça das coisas. E eu não tô falando que isso é culpa do silicone, eu estou só associando o que aconteceu comigo. Pode ser que vocês também façam essa associação. Então, talvez eu ter melhorado essas vias todas que eu falei não fosse fazer diferença no meu caso em termos da escolha do explante.
Porque eu realmente tirei porque eu não gostei. Eu não gostei do silicone. Eu não queria aquilo ali fazendo parte do meu corpo. Eu sou uma pessoa básica, como eu falei, eu sou uma pessoa mais natural, eu gosto das coisas mais simples. E foi um momento ali, foi bom, foi um aprendizado. Foi também uma forma de rasgar dinheiro, então se você quer, me siga para dicas de como rasgar dinheiro, também você pode me seguir, eu tenho ótimas dicas de como rasgar dinheiro. Mas brincadeiras à parte, eu rasguei um pouco de dinheiro mesmo, mas tudo bem, eu passei por isso, foi uma experiência, é bom que eu possa ajudar outras pessoas, e acho que tudo na vida faz um sentido, tem um sentido, e se eu tive que passar por isso, eu tive que passar por isso, e é isso aí, né? Então, ó, vocês deveriam, se for uma dica minha, olhem vocês, têm mesmo vontade, tirem um tempo pra pensar, tá? Eu tô falando de colocar, já vou falar de tirar. Então, olhem o histórico familiar de vocês, se puderem fazer um teste genético, melhor ainda um teste genético que eu falo mais voltado para a parte da nutrição, porque vai mostrar muitas vias legais, muitas coisas de resposta do seu corpo, então acho que vale muito a pena investir nisso. Olhe como você tá de saúde, se prepare para essa cirurgia, sabe? Vai assim bem para a cirurgia para que tudo dê muito certo e você seja feliz com a sua prótese, também tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você tem vontade de tirar a sua prótese de silicone, eu também vou compartilhar aqui que depois desses 4 anos com silicone, eu nesse ano, há 3 meses atrás, eu resolvi. E eu resolvi da mesma forma que foi meio que rápido eu colocar o silicone, eu resolvi tirar. Mas qual que é a diferença? Eu vinha não gostando do silicone há anos, então isso não foi uma coisa que eu resolvi de supetão. Foi uma coisa que eu sei que eu não tava feliz, não tava me agradando e que eu ia ficar muito bem se eu conseguisse fazer esse explante. Eu não me preparei que em termos assim, nossa, vou tirar no ano que vem e tal. Eu comecei a ler, comecei a pesquisar, já não tava curtindo mesmo, não gosto. E eu assisti a alguns vídeos, inclusive vídeos como o meu, de meninas profissionais da saúde, contando a experiência delas, o tanto que elas estavam felizes sem o silicone, o tanto que elas estavam maravilhosas sem o... Gente, eu não fiquei vendo foto de explante de silicone todo encapsulado, todo horrível, todo cheio de coisa que deu errado. Eu não fiquei vendo isso, porque senão a gente fica paranoico também, tá? Eu não fiquei procurando nada disso enquanto eu tinha silicone. Não fiquei lendo sobre síndrome, não fiquei lendo sobre nada disso. Eu escolhi não ficar lendo sobre isso, mesmo que eu seja profissional da saúde, e assim, é quase como uma obrigação eu ficar pesquisando tudo isso, mas se eu ficasse lendo tudo, eu ia ficar neurótica, e eu ia dar um jeito de tirar igual uma doida, e não é assim que funciona. Então, no momento que eu falei, é esse momento, eu tenho planos futuros, eu tenho coisas que estão mudando muito, eu estou mudando meus atendimentos, eu estou mudando de várias coisas, de lugar, então eu falei, é agora, porque se eu não fizer agora eu vou ficar mais 2 anos aí com o silicone até eu poder tirar de novo, e não é isso que eu quero. Então eu resolvi fazer há 3 meses atrás, então eu fiz com um médico maravilhoso, que entendeu que eu quis falar com ele. Eu falei que eu não queria colocar outra prótese menor, eu só queria tirar o silicone, independente se fosse ficar murcho, se fosse ficar feio, eu simplesmente, o meu objetivo era não ter mais o silicone, eu não queria ter mais o peito, aquela prótese ali dentro. Só que, claro, gente, existem várias formas de você tirar o seu silicone, que você não precisa tirar o silicone e ficar com o peito todo murcho, todo cheio de cicatriz, e que não vai ficar nada legal também. Também não precisa ser assim. Então, eu consegui fazer o explante, eu tirei um pouquinho de gordura dessa região aqui de trás, tá? Eu tive gordura para tirar um pouquinho. Ele me propôs fazer dessa forma. Ele me perguntou, você não quer mesmo uma prótese menor? Pode ser que você não gostou porque a prótese era muito grande. Também concordo, pode ser realmente que eu não tenha gostado porque a prótese era muito grande. Mas não, eu não queria, eu não vou passar por uma cirurgia para colocar outro silicone, entendeu? Eu quero tirar o silicone. Então ele falou, então a gente pode fazer a mamoplastia pra gente conseguir, porque, gente, eu coloquei 360 ml, é lógico que a pele vai esticou, né? Então eu não tive estrias, tá? Por causa do silicone, se alguém tá perguntando, pensando, né, nisso. Não tive estria, não tive nada, mas claro que o peito ia ficar murcho, ia ficar com pele, então a gente resolveu botar um pouquinho de gordura. Eu não vou saber exatamente quanto foi de gordura que colocou, mas a gente botou um pouquinho. Então eu tenho a cicatriz, que é o T invertido. A cicatriz para colocar foi só uma cicatriz aqui embaixo, ela era pequena, branquinha, praticamente não dava pra ver.
Só tem 3 meses que eu retirei, nem fechou 3 meses ainda que eu retirei a prótese, então a cicatriz ainda tá mais escura, lógico, e eu fiz a cicatriz maior, é outro tipo de cicatriz. Não me importo com isso. Eu fiquei com medo de fazer cirurgia, eu fiquei com medo pelo fato de passar por uma cirurgia, porque toda cirurgia é risco, gente. Toda cirurgia que você faz é um risco de vida. Então, de passar pela anestesia de novo, de ficar ali aqueles meses, eu fiquei 1 mês sem fazer nenhuma atividade física mesmo, porque realmente é mais delicado, a cicatriz é diferente, né? É uma cirurgia que eu acho que ela é mais delicada do que colocar, na minha opinião, tá? Posso estar errado, os médicos me corrijam aí. Mas eu acho que é uma cicatriz mais delicada e é uma situação mais delicada. Então, eu tive muita dor quando eu coloquei, porque eu tive que expandir isso aqui. Então, eu não tive dor nenhuma no pós-operatório. Eu tive medo de ir pra cirurgia, como qualquer pessoa que tem medo de cirurgia. Eu fiquei com medo de ir pra cirurgia e, bater as botas, entendeu? Eu falei, eu quero viver pra caramba, tem cheio de planos aí, meu Deus, e se eu tirar o silicone e não voltar mais? Esse foi o meu medo. Não foi de se vai ficar feio o meu peito, se a cicatriz é em T, se vai ficar escura, se vai dar uma cicatrização com queloide. Não, eu não ligo pra isso, tá? Então, Maria Fernanda, não ligo pra isso. Eu fiquei preocupada em, nossa, eu vou passar por uma cirurgia, eu vou me inflamar, eu vou ter que tomar remédio, eu vou tomar anestesia. Eu não quero morrer. Então, foi isso, entendeu? Só que, gente, hoje as coisas são muito seguras, né? Mas a gente tem esse medo, e é normal, todo mundo tem medo. Se tem uma coisa que eu posso falar também que eu desenvolvi ao longo desses 4 anos, foi medo. Pode não ter nada a ver com silicone, mas é só compartilhando, porque alguém pode se identificar. Eu comecei a ter mais medo de algumas coisas que eu não tinha tanto medo, principalmente que envolve risco à vida. Então, andar de avião, que era uma coisa que eu nunca fui muito fã, não, mas eu comecei a ter mais medo. Qualquer coisa que seja mais radical, de esporte radical, de alguma coisa. Medo. Resumindo, medo, tá? Então, eu tive medo de ir pra cirurgia. Deu tudo certo, foi maravilhoso, eu não morri. Tô aqui fazendo vídeo. Eu tive um problema com os pontos desse seio aqui, e eu vou compartilhar, que pode acontecer com outras meninas, e é comum porque acontece sim. Então, hoje, gente, a técnica até já tem um ponto diferente, nossa, a cicatriz é muito boa, tudo muito tranquilo de fazer. Então, eu retirei, eu coloquei a gordurinha, foi tudo bem. Pega então pelo de gato, não cílios. Eu tomei um remédio para dor. Porque eu não senti dor, porque igual como eu falei, para colocar a prótese expandiu, eu senti muita dor mesmo, até chorava. Mas para explante, se vocês estão preocupadas com dor, com pós, sinceramente. O que aconteceu mais? Eu tive mais dor aqui, porque ficou meio dormente, né? Porque eu acho que tirou a gordura como se fosse uma lipo, mas não chega a ser uma lipoaspiração. E ficou dormente, coçava muito, ficava meio dolorido, tá? Então, se for falar alguma coisa que me incomodou no pós, foi isso. Eu fiquei 1 mês sem treinar nada. Aí eu voltei mais perna, mais devagar, sem pular, obviamente. Braço só fazendo as coisas mais básicas ali, sem fazer peitoral, sem ficar abrindo e levantando mão. Inclusive, eu não posso ainda pendurar em barra, não posso fazer nada do cross mesmo, tudo do crossfit, nem posso ficar pegando peso muito pesado. Só que ao longo da minha recuperação, esse peito querido, ele quis expulsar os pontos internos. E toda hora ficava bom e de repente abria um buraquinho ali que era um pontinho tentando ir embora. Então, gente, é a minha resposta imune, meu peito tentou expulsar aqui. Se ele tentou expulsar aquilo ali, eu fico pensando, gente, será que meu peito estava tentando expulsar o silicone? Imagina ele, coitado, tentando expulsar 360 ml, uma bola que não tem por onde sair. Mas enfim, nem sei se isso faz sentido, se existe mesmo, mas é só uma teoria da minha cabeça, tá? Então, o meu peito tentou expulsar os pontos, então vários momentos eu tive que ir lá, tirar o pontinho que estava saindo, passar as pomadinhas cicatrizantes, segurar de novo no exercício, então eu começava às vezes a voltar a treinar um pouquinho, tive que parar de treinar, aí eu voltava lá de novo, aí pedia pra parar de treinar mais, assim... Não foi o treino que fez isso, porque era tudo muito levinho, mas o peito estava tentando expulsar. Então, para não ficar ruim a cicatrização, eu respeitei esse período. Passa muito rápido, gente. Não deixem de retirar uma prótese que vocês têm vontade, porque vai ficar ali 1 mês e meio, 2 meses sem treinar direito. Gente, a nossa felicidade, o nosso corpo merece muito mais do que
nossa, eu não vou treinar 2 meses, tá? Eu te falo que eu sou viciada em treinar, eu era viciada em treinar, e assim, eu digo que isso foi de menos pra mim. Então, eu acabei tendo que tirar os meus pontos internos e fechar por fora pra não ficar toda hora nessa lenga-lenga de ir lá e tira um pontinho, espera, tira outro pontinho, espera. Então, a gente resolveu fazer isso e foi a melhor coisa, tá? Então, o médico me orientou, foi maravilhoso. Depois, se vocês quiserem, eu falo quem foi o médico. Ele e a equipe dele são sensacionais. E aí, deu tudo certo, já tirei esses pontos do lado de fora. A minha cicatriz tá melhorando muito, já tá muito legal, já tá ótimo, já posso fazer a maioria das minhas coisas. Gente, com 2 dias sem o silicone, eu já estava me sentindo muito bem, muito melhor. Pra falar a verdade, quando eu tava deitada na cama, que eu tinha saído do bloco, na hora que eu olhei, já vi que... E olha que você coloca pano, você coloca sutiã, fica um monte de coisa aqui, né? Porque é uma cicatriz maior. Mas eu já vi que não tava lá. A prótese não tava aqui. Gente, que felicidade. Aquela prótese não existia mais. Então, eu não queria nem saber se estava lindo, se não estava. Eu estava tão feliz que a prótese não estava mais. Mas quando eu vi que ainda ficou bonitinho, então, gente, pra quem tá com medo dessa parte estética, que eu sei que as mulheres levam muito isso em consideração, eu acho que tá ótimo, combinou muito mais comigo. Vai ter foto nas minhas redes sociais, lógico que não vai ter foto exibindo nada, mas assim, vão ter fotos minhas, então depois eu vou fazer um antes e um depois, pra vocês verem, mas assim, ficou muito mais natural, óbvio que agora é meu peito mesmo, mas assim, eu tô muito mais feliz, passaria por essa cirurgia de novo 1000 vezes, se fosse o caso de eu tirar o silicone, eu não pensaria 2 vezes, tô muito mais feliz assim. Mas esse é o meu caso, tá? Então, ó, eu tive esse probleminha da cicatrização, mas deu tudo certo no final. Tem várias coisas que a gente pode usar, pomadas que são boas pra dar uma clareada, coisas que são boas pra cicatrização. Eu me preparei pra cicatrização, pra cirurgia. Eu fiz todo o meu suporte de cirurgia. Tem vídeo falando sobre cirurgia. Se não tiver, ele já vai subir, mas tem um vídeo que eu fiz sobre como se preparar para uma cirurgia, tá? Então eu não vou falar nesse vídeo aqui, porque senão vocês não vão nem querer assistir esse tanto de vídeo longo. Mas é isso, gente, eu só quero deixar pra vocês, meninas, um recado. Se você tem silicone e ama o seu silicone, e é muito feliz com o seu silicone, e é a coisa mais maravilhosa que você fez na sua vida, você sente maior orgulho dele, seja feliz, aproveite ele tempo que for necessário, só tome os seus cuidados, tenha um estilo de vida saudável, coma bem, faça os seus exames, não tenha inflamação, não seja uma pessoa que não tá nem aí pra saúde e faça sempre o seu check-up, sempre acompanhe com o médico, tenha um acompanhamento nutricional pra ter certeza que tá tudo bem, que tá tudo fluindo bem. Se você tem silicone, tem vontade de tirar, mas tem medo, não sabe, meu Deus, e a síndrome, pesquisa mais, pergunta pra pessoas que já passaram, como eu passei. Vai investigando para saber se é isso mesmo que você quer, se você realmente quer tirar o seu silicone. Se você tem o seu silicone, o seu sonho é tirar, mas você tem medo da cirurgia, não tenha medo da cirurgia. Cirurgia é tranquila. Vá com a cabeça que você vai ter que se recuperar, que você vai ter que dar aquele tempinho pro seu corpo. E tá tudo bem, passa rápido, gente. Não é a morte ficar ali aquele tempo parada. E você vai ver que você nem vai querer fazer exercício, porque você tá ali cuidando do seu novo seio, que tá com os pontinhos. Então, nem passa pela nossa cabeça. Até aflição imaginar que a gente vai fazer um exercício. Então, não fiquem com medo disso, mas pesquisem para poder se preparar para a cirurgia e terem uma boa recuperação. E é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, meninas, com esse relato todo. Se vocês tiverem perguntas que eu não falei aqui, porque é muita coisa pra falar de cabeça, com certeza eu esqueci de alguma coisa, podem deixar nos comentários. Vai ser um prazer ajudar vocês. Se quiserem saber o médico, a clínica, tudo, eu estou em Belo Horizonte, mas eu posso falar qual é o médico, vocês podem ver o que ele fala, qual que é a opinião, e pesquisar, às vezes, no lugar onde vocês estão, no estado de vocês, na cidade de vocês, tá? E é isso, então espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. E quem não tá inscrito no canal, se inscreva, porque além de vídeos contando da minha vida, também tem vídeos sobre nutrição e sobre várias coisas legais aí de dica de saúde, de genética, de esporte, de tudo, de tudo. Eu falo de tudo de saúde, então se inscrevam no canal e compartilhem com quem vocês acham que vão gostar. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo e nos vemos. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart.